Meu nome é Sandra Mara. A minha igreja é Jesus Cristo Oliveira Verdadeira, situada ali no bairro Santa Quitéria. Eu estou ali há 3 anos. Foi um momento assim que Deus preparou para mim e eu tenho estado ali servindo ao Senhor com a minha família. Servir ao Senhor tem sido assim a essência da minha vida. Com prazer e alegria que eu sirvo ao Senhor desde os meus 19 anos e eu e toda a minha casa, graças a Deus, eu posso dizer, eu e minha casa nós servimos ao Senhor. Olha, você sabe que eu sempre digo assim, que a gente, para ser pastor, a gente não escolhe ser pastor, nós somos escolhidos pelo Senhor. E eu desde muito cedo, assim, na igreja, quando eu participava do louvor da igreja, sempre Deus usando pessoas para falar do chamado e a gente sente arder no coração, né? O desejo, assim, de cuidar de pessoas. E aí eu tive assim a oportunidade de no dia 16 de junho de 2012, ali na igreja onde eu estou, eu fui consagrada pastora, mas já era algo que desde sempre, a alegria da gente se sentir arder no coração, o cuidado pelas almas. Então eu obedeci à voz do Senhor, né? Aceitei esse chamado de pastora e tenho assim me esforçado para fazer o meu melhor para agradar o coração de Deus. Alimentar a fé é algo muito importante na vida da gente que serve ao Senhor. Eu alimento a minha fé, todos os dias eu tenho um hábito, eu levanto de manhã e eu separo a minha manhã com o Senhor. Eu gosto muito, quando acontece alguma coisa, que eu tenho que ir no médico, alguma coisa, eu fico meia perdida no dia, porque eu gosto de ter as minhas manhãs com Deus. Então eu levanto, né, faço ali o meu momento com o Senhor, leio a Bíblia, oro, é assim que a gente alimenta a fé. As pessoas até têm assim uma preocupação de estar sempre na igreja, e muito à igreja. Ir à igreja é muito importante, mas ajuda a alimentar a fé também, quando você senta, ouve a palavra, né? Tem ali um louvor, mas a essência do alimento é a tua intimidade com Deus. Eu estava orando e o Senhor falando comigo, numa palavra de Marcos, no capítulo 8, eu quero ler aqui alguns versículos que diz assim, eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre essa questão de alimentar a fé. Eu quero falar sobre um princípio muito importante na vida de quem quer ter a sua fé alimentada, de quem está em busca de Jesus, de paz. Então, eu quero falar sobre algo que nesses dias nós estamos perdendo, que é a nossa identidade. Então, se eu pudesse dar um tema para essa palavra, eu daria o tema assim, quem é você no meio da multidão? Então eu quero ler esse texto que diz assim, capítulo 8 de Marcos, o versículo 34, que diz assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Essa passagem conta um pedacinho de um momento em que, a gente conhecendo a história de Jesus, a gente sabe que aonde Jesus ia uma multidão. Aquela multidão sempre acompanhava. Se a gente lê de Mateus em diante, a gente vai sempre ver uma passagem que ele está do lado do rio e atravessa, às vezes está ministrando num barco, a situação, por exemplo, da multiplicação de pães. A gente sabe que tinha uma grande multidão e eu acredito que Jesus olhava para aquelas pessoas e ali, juntamente com aquelas pessoas, tinha todo tipo de gente. Tinha aquelas pessoas que iam por curiosidade,
Tinham aquelas que iam porque viam um movimento e diziam: o que está acontecendo? Ah, é Jesus que está indo ali. Então eles iam também. E tinha aqueles que iam para criticar Jesus, para olhar o que Jesus estava fazendo, para depois criticar. E Jesus começou a olhar aquela multidão e teve um momento que ele parou. Foi aqui quando ele disse assim, ó, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: gente, vocês querem realmente me seguir? Eu tenho uma receita para vocês. O que você precisa fazer? Você precisa negar a si mesmo. Então, para nós resgatarmos a nossa identidade, porque às vezes nós estamos no meio da multidão e eu vejo que o inimigo das nossas almas judia às vezes de nós, porque nós não sabemos quem somos. E você é um escolhido de Deus, você que se sente aí, quem sabe você está se sentindo assim, você tem buscado uma resposta para alimentar a sua fé, você tem buscado uma resposta. Essa é a resposta de Deus para você. Hoje Ele te pergunta: quem é você? Porque às vezes a gente quer seguir o Senhor Jesus, mas a gente quer fazer do nosso jeito. E eu vou um dia, outro dia não, ou então hoje eu oro, amanhã não. Não existe um comprometimento nosso com o Senhor. E para alimentar a nossa fé, nós precisamos ter intimidade com esse Jesus. Nós não podemos estar no meio da multidão como mais um. Você tem que saber quem é você no meio da multidão. O Senhor Jesus quer restaurar a sua identidade, para que através dessa restauração você vai saber que você é um filho precioso dele. Para a sua fé ser alimentada, para você ter intimidade. Quando você for confrontado na luta, na dificuldade que você está passando, e alguém perguntar: quem é você? Ou onde está o seu Deus? Quantas pessoas ficam sem resposta? Onde está o seu Deus? O meu Deus está comigo. Eu tenho certeza que esse momento que eu estou passando é passageiro, porque eu aceitei o chamado do Senhor de negar a mim mesmo. Então, negar a mim mesmo é obedecer a palavra. E eu tenho descoberto com a minha caminhada com o Senhor que a gente ter uma fé alicerçada e a gente estar firme com o Senhor, muitas das vezes a gente precisa abrir mão do nosso eu, do nosso querer, das nossas vontades. Estar no centro da vontade de Deus nem sempre às vezes é o melhor lugar, é onde a gente gostaria de estar naquele momento, mas é algo que o Senhor está nos preparando, buscando. Ele deseja ter intimidade conosco. Então, se você quer alimentar a sua fé, hoje você precisa ter no seu coração: eu sei quem eu sou no Senhor. Eu não sou apenas mais um no meio da multidão. Eu sou alguém que tem uma identidade restaurada e eu estou aqui para servir o Senhor. E aí você passa a buscar, a ouvir a voz do Senhor e você vai ter uma fé muito forte.